Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma live, né, em que eu vou comentar alguns assuntos que foram importantes nos últimos dias e nas últimas semanas, né? E como prometido, eu vou começar com o meu esporte predileto, que é encher a paciência do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele fez uma declaração na semana passada, né, que eu vou reproduzir aqui, que inclusive isso saiu no Twitter, né, sobre a Universidade Federal de Viçosa. Atenção para o que diz esse vídeo. Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vem cá, é federal ou é municipal? É do Rio de Janeiro ou é federal? É federal que está no Rio de Janeiro? Quer dizer, ou assume a atribuição e assume o orçamento, vai embora com tudo, ou devolve tudo. E normalmente se empurra a conta para a União. São os impasses ao que o governador Flávio Dino se referiu, que na verdade é o seguinte: a União são nossos filhos e netos, não é ninguém mais. Você está empurrando a conta para o seu filho e para o seu neto. A União não é um ser abstrato, não. Porque só é possível cuidar dos... Bom, não vou aqui mostrar a resposta do governador Flávio Dino, mas esse vídeo do Paulo Guedes é esclarecedor sobre o desconhecimento que o Paulo Guedes tem do funcionamento do Estado brasileiro. Se ele entendesse minimamente o Estado brasileiro, se ele tivesse lido a Constituição, se ele tivesse lido, né, as leis de diretrizes e bases da educação, etc, 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 ele saberia que é atribuição dos municípios à educação fundamental, a educação dos estados, né, a atribuição dos estados à educação média, o ensino médio, e a atribuição da União o ensino superior, né? É lógico que dizer que é atribuição não quer dizer que é exclusivo. Então, por exemplo, né, os institutos federais, né, ao contrário das universidades, eles também têm ensino médio, de nível técnico, né? Mas as atribuições estão muito bem definidas no aparato jurídico legal brasileiro. Não existe essa, o que é a Universidade Federal de Viçosa? É de Viçosa ou é do Federal? Não, ela é a Universidade Federal que se encontra na cidade de Viçosa. Ou ele queria o quê? Que só existisse Universidade Federal em Brasília? E que não podia mais ter universidade em nenhum outro lugar? Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, a demarcação das atribuições está muito bem definida. Esse exemplo que ele usou ilustra o total desconhecimento que esta pessoa tem do funcionamento do Estado brasileiro. Com desconhecimento completo. Aliás, ele já tinha mostrado isso, né, antes do Bolsonaro tomar posse, né, quando ele foi conversar com o presidente do Senado e ainda não tinha sido feito, né, o orçamento de 2019. E aí o presidente do Senado estava impaciente, né, porque precisava fazer orçamento. Aí o Paulo Guedes veio com essa. Não, você faz o seu que eu faço o meu. Aí o presidente do Senado, não, o teu primeiro ano de gestão no Ministério da Economia vai ser com o meu orçamento. Ou seja, ele não sabia o básico de finanças públicas, porque ele nunca estudou isso. O Paulo Guedes nunca estudou finanças públicas. O Paulo Guedes nunca estudou desenvolvimento econômico. Num seminário, num almoço seminário, né, que eu estava em 1999, quando eu era professor das faculdades BMEC, por isso que eu conheço pessoalmente o Paulo Guedes, inclusive conversei com ele algumas vezes, tive esse desprazer, né, mas ele, um almoço para todos os professores, né, das faculdades BMEC, foi ali no Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Ele resolveu dar uma de intelectual, desenvolvimento econômico. Ele disse a seguinte pérola, que os países pobres eram pobres porque, abre aspas, tá, as pessoas falavam muito. Isso é que tornava os países pobres. Fecha aspas. Ele disse isso, mais de 100 pessoas escutaram. Entendeu? Então, assim, o básico de desenvolvimento econômico ele não conhece. Ele não conhece finanças públicas, ele não conhece desenvolvimento econômico, ele não conhece macroeconomia, não conhece nada. E essa pessoa está sentada na cadeira de ministro da Economia. Foi ele que pediu para juntar todos os ministérios. E agora está tendo um movimento, que eu acho muito saudável,
dentro do governo, né, pelo visto ainda resta algumas pessoas de bom senso, né, que estão querendo desmembrar o Ministério da Economia. Né? Isso é o primeiro passo para tirar o poder desse sujeito. Esse sujeito é absolutamente incompetente. Né? E é essa pessoa que não entende nada de finanças públicas, que não entende nada do Estado brasileiro, nem das atribuições de cada ente federativo, essa pessoa quer fazer a reforma administrativa, a PEC 32. Né? É realmente, chega a ser quase um crime contra o Brasil deixar essa pessoa como ministro da Economia. Mas vamos falar um pouquinho da reforma administrativa. Bom, ao contrário do que diz o Paulo Guedes, né, quer dizer, o Paulo Guedes acha que o ano zero é ele, né? Quer dizer, que antes dele era o caos e que agora ele vai fazer, né, a grande reforma do Estado brasileiro. Bom, eu escrevi um artigo longo de 62 páginas para a fundação do Partido Podemos, né, em que eu faço uma análise da PEC 32. Né? Bom, e aí, enfim, o artigo tem 7 seções, uma delas é sobre o histórico, né, das reformas administrativas do Estado brasileiro no período 1930 a 2010. Pois muito bem, nesse período 1930 a 2010, nós tivemos 3 tipos de reformas administrativas. A primeira foi a reforma burocrática durante o governo do Getúlio Dornelles Vargas, de 1930 a 1945. O que é isso de reforma burocrática? Esse nome burocracia, né, tem até uma conotação pejorativa hoje no Brasil. Mas essa ideia de reforma burocrática está associada às ideias do filósofo alemão Max Weber, né, que escreveu no final do século XIX, né, em que ele dizia que era absolutamente necessário para a constituição de um Estado moderno a existência de uma burocracia estatal profissional que as decisões, né, tomadas, as decisões de política tomadas no interior do Estado fossem tomadas com base em critérios racionais, né, e que os burocratas deveriam estar isolados de pressões políticas, justamente para você poder separar, né, o governo do Estado. Ou seja, a Alemanha, né, no final do século XIX, início do século XX, era uma monarquia parlamentarista, né, embora o Kaiser tivesse bastante poder, as leis, no fundo, eram feitas pelos governos, e os governos, enfim, você tem alternância de poder. Então, a ideia de você ter um serviço público profissional e estável é precisamente para você separar, né, o governo do Estado, para não permitir um Estado patrimonialista, ou seja, aquele em que o governante acha que é o dono. Então, aí ele começa a nomear, não, vou nomear o fiscal do IBAMA, vai ser o cara que não vai me aplicar multa se eu pescar de forma irregular, né? Nós sabemos muito bem que o presidente Bolsonaro foi multado por um fiscal do IBAMA fazendo pesca irregular. Né? Ou então, eu vou nomear, né, um sujeito para o Tribunal de Contas da União que não vai ficar perguntando muito sobre a maneira pela qual estou conduzindo as finanças públicas. Okay? Então, quer dizer, essa reforma burocrática que o Getúlio Vargas iniciou, né, durante o seu governo, foi no governo Vargas, por exemplo, que se instituiu a figura do concurso público. O concurso público é a coisa mais democrática que existe dentro de um Estado. Ou seja, você está abrindo, né, para que qualquer cidadão brasileiro, independente de gênero, de etnia, de orientação sexual, de condição social, possa prestar, né, um exame, né, para ascender um cargo público. Isso é absolutamente democrático, ou melhor, é impessoal. Democrático não necessariamente, porque a gente sabe que as diferenças nas condições sociais são importantes, né? Principalmente quando a gente está falando de concurso público, né? Para o poder judiciário, que as pessoas têm que passar vários anos estudando, é evidente que só os ricos, né, podem fazer isso, mas o concurso público tem essa vantagem de ser impessoal, ou seja, quem vai assumir o cargo, né, de juiz, de promotor, de professor universitário, de médico, né, em hospital universitário, né, de
auditor da Receita Federal não vai ser nomeado pelo político de plantão, ele vai passar por um processo de seleção que é impessoal, pode haver, lógico, falhas, mas que é impessoal e vai assumir o cargo pela competência ou, enfim, pelos conhecimentos que ele demonstrou durante a prova para o concurso público. Então, essa foi a primeira reforma feita no Brasil, a reforma burocrática. Bom, é lógico que nós tivemos, né, pequenas reformas ainda dentro desse modelo burocrático durante o governo de Juscelino Kubitschek, né, e durante o governo militar. Mas, na verdade, essas reformas fazem parte, né, desse arcabouço que nós podemos chamar de modelo burocrático de Estado, ok? Que é o modelo britânico e é o modelo alemão. Tá? Bom, a segunda reforma administrativa do Estado brasileiro foi feita durante o governo Fernando Henrique Cardoso, basicamente no primeiro mandato dele, que é a chamada reforma gerencial, que foi feita por intermédio da criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, que foi chefiado pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Qual era a ideia da reforma gerencial? A ideia da reforma gerencial era de que você precisava buscar uma maior eficiência do serviço público por intermédio da adoção das práticas gerenciais do setor privado. Ou seja, a ideia era precisamente aumentar a eficiência do Estado, do aparato de gestão estatal, para permitir, né, a efetiva implantação do Estado do Bem-Estar Social no Brasil. Quer dizer, o professor Bresser, num artigo publicado em 2017, na revista de Administração Pública, ele faz uma bela defesa da reforma gerencial contra a acusação que muitas pessoas da esquerda fazem de que foi uma reforma neoliberal. Na verdade, a intenção da reforma gerencial de 1995 não era destruir o Estado brasileiro, pelo contrário, era fortalecer o Estado, né, torná-lo mais eficiente, né, para que conseguisse atender mais a população brasileira de forma mais eficiente e também com maior qualidade. Né? Por fim, a terceira tipo de reforma administrativa foi a reforma societal feita durante o governo do presidente, os dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reforma societal tem outro foco. Quer dizer, a reforma societal ela tem por objetivo a democratização dos processos decisórios da gestão pública. Esta última reforma societal realmente avançou muito pouco durante o governo do presidente Lula, que ele acabou, na verdade, dando continuidade à reforma gerencial que havia sido iniciada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, bom, agora o Paulo Guedes está propondo uma nova reforma administrativa. Né? A questão é, com que objetivo? Qual é o objetivo do Paulo Guedes? O que é que ele quer com isso? Quer dizer, a gente já viu que a reforma gerencial tinha por objetivo de criar um corpo burocrático, profissional, isolado das pressões políticas, né? Para você ter, de fato, políticas de Estado. Porque só tendo políticas de Estado é que você pode planejar o desenvolvimento econômico. Né? Então, isso foi importantíssimo. Depois, nós tivemos a reforma gerencial no governo Fernando Henrique Cardoso, cujo objetivo era precisamente permitir a implantação do Estado do Bem-Estar Social no Brasil. Coisa que tinha sido iniciada, né, no governo Vargas, mas de forma muito embrionária e fica bastante estruturada com a Constituição Federal de 1988. Então, esse era o objetivo da reforma gerencial. Não era enfraquecer o Estado, tá? Era modernizá-lo, aumentar a eficiência, né? Inclusive, foi durante a reforma gerencial que foram criadas as agências reguladoras. Né? Quando você teve as privatizações, né? Em muitos casos, você privatizou empresas que eram monopólios naturais, então você teve que criar as agências reguladoras. Isso foi com a reforma gerencial do Bresser. Tá? Então, assim, você não estava enfraquecendo o Estado. Né? Agora, essa reforma do Guedes, não. Essa reforma do Guedes tem por objetivo enfraquecer o Estado. Tá? Na verdade, ela é uma reforma que está inspirada na reforma japonesa de 2014. Tá? Tem um autor japonês, eu vou ver aqui o nome dele agora, Mishima, que
que ele publicou um artigo no International Journal of Public Administration em 2017, cujo título é A Big Bang for Japanese Mandarins, The Civil Service Reform of 2014. Bom, o Mishima, então, ele analisa a reforma administrativa do Estado japonês em 2014 e ele comete um ato de sincericídio. Né? Na página 7 do artigo, ele diz o seguinte, eu vou fazer tradução livre, mas eu já coloquei essa citação no meu Facebook. Ele diz o seguinte, de forma mais significativa, a burocracia é considerada o maior obstáculo para as reformas neoliberais necessárias para a recuperação econômica. Os burocratas geralmente hesitam em apoiar a liberalização, né, ou as medidas liberalizantes, porque as mesmas ameaçam os seus paradigmas intervencionistas de política econômica e reduzem os seus recursos políticos, tal como o orçamento e o poder regulatório. Ou seja, o Mishima está dizendo exatamente qual é o objetivo da reforma do Guedes, da PEC 32. O objetivo desta PEC é precisamente reduzir, né, o poder da burocracia estatal, né, para facilitar, parafraseando o ministro Ricardo Salles, para facilitar que a boiada das reformas neoliberais seja aprovada, porque você tem muita resistência dentro do serviço público. E não é uma resistência apenas com base em interesses corporativistas. Isso também tem, eu não vou negar. Tá? Mas também porque os servidores públicos estão muito preocupados com o destino do Estado brasileiro, com o que vai ser feito com ele, com quem vai ficar o poder decisório no final das contas. Bom, quais são os elementos da reforma administrativa do Guedes? Basicamente dois, tá? Eu trato extensamente isso no texto, aí depois vai caber à Fundação Podemos a divulgação dele, enfim, eu não posso divulgá-lo, tá? Mas o que chama atenção é o seguinte, primeiro, uma redução dos salários dos servidores públicos, tá? Com base num argumento estapafúrdio, né, em que você compara a remuneração dos servidores públicos com a remuneração dos funcionários do setor privado. Né? Bom, tem uma série de problemas nessas comparações. Quer dizer, o primeiro problema, o mais óbvio, é que existem carreiras típicas de Estado e que, por exemplo, não existe uma contrapartida no setor privado. Né? Qual é a contrapartida de um juiz? Que é o chefe do tráfico de drogas no morro, que é o que imparte a lei, né, e manda para o micro-ondas quem viola a lei do tráfico. Micro-ondas, enfim, o pessoal do Rio de Janeiro sabe o que é. São os pneus que você coloca o sujeito dentro, bota gasolina, joga a gasolina e taca fogo. Né? Isso chama micro-ondas no Rio de Janeiro. Né? Mas a gente pode comparar, por exemplo, o salário de um economista do Banco Central com de um economista que trabalha no mercado privado. Bom, você está comparando um economista que passou por um dos processos de seleção mais difíceis que tem no Brasil, com a média salarial dos economistas que trabalham no setor privado? Isso faz sentido? Isso não faz nenhum sentido. Tá? Quer dizer, sem contar o seguinte, quer dizer, existe um argumento que, obviamente, o Guedes não conhece, porque o Guedes não estuda teoria microeconômica há mais de 40 anos. Acho que o último livro de microeconomia que o Guedes leu na sua vida, talvez o primeiro, talvez o último e também o primeiro, foi o livro do Ferguson, de 1970. Eu estudei na minha graduação o livro do Ferguson, curso de micro 1. O professor era o Elson Braga, tinha feito doutorado em Chicago. Então ele usava o livro do Ferguson. E é provavelmente o livro que o Guedes estudou, porque eles tinham basicamente a mesma idade. Né? E assim, era a teoria microeconômica convencional, com informação perfeita, concorrência perfeita, mercados perfeitos, etc, etc. Agora, desde os anos 70, que houve uma revolução na microeconomia, basicamente introduzindo assimetria de informação, imperfeição de mercados, etc, etc. Bom,
um dos elementos dessa nova teoria microeconômica foi a teoria do salário-eficiência. Qual é a ideia do salário-eficiência? A teoria do salário-eficiência é o seguinte, de que o nível salarial pode afetar positivamente o esforço do trabalhador. Bom, esse modelo pressupõe algumas coisas. Quer dizer, ele pressupõe, por exemplo, informação assimétrica sobre a qualificação do trabalhador. Então, a empresa, quando está contratando, né, ela abre, né, um processo seletivo para os trabalhadores, ela não tem informação perfeita sobre cada candidato à vaga ou as vagas que ela está oferecendo. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Tem informação assimétrica no processo de contratação. Tá? Bom, além disso, eu tenho também um problema de monitoramento da força de trabalho, que é o seguinte, ao contrário da teoria neoclássica convencional, a empresa não pode monitorar perfeitamente o desempenho do seu trabalhador. Então, o trabalhador pode fazer, entre aspas, corpo mole. Né? Então, você tem um problema de viés de seleção e você tem um problema de monitoramento. Como é que você resolve isso? Você resolve isso pagando salário alto. Né? Essa é a ideia do salário-eficiência. Por quê? Quando você oferece um salário mais alto, você, no processo seletivo, você muda o perfil, né, do pool de pessoas que está se candidatando à vaga. Porque se você oferecer um salário muito baixo, quem que vai se apresentar para o processo seletivo? É aquele pessoalzinho mais medíocre mesmo, né? Com menos qualificação. O cara mais qualificado vai pensar, eu vou trabalhar por esse salário de jeito nenhum. Né? Então, quando você eleva o salário, você muda, né, o perfil, né, das pessoas que estão aplicando para uma determinada vaga. E, ex post, ou seja, uma vez que você contratou, você aumenta o custo do shirking, né? Ou seja, de você levar o emprego na flauta. Por quê? Porque se você leva o emprego na flauta, né, você faz corpo mole, como se diz aqui no Brasil, se te pegam, você é demitido e você tem uma grande perda salarial. Okay? Então, esse é o salário-eficiência. Mas, muito bem, é exatamente essa ideia que se aplica ao serviço público. O que nós queremos? Queremos servidores públicos de boa qualidade ou a gente quer o primeiro que passar na esquina? Bom, para você constituir um corpo de servidores qualificados, né, principalmente, né, em instâncias como universidades federais, como o Banco Central, né, como a Receita Federal, no caso da Receita Federal tem um outro problema, porque é a que faz a fiscalização. Você vai querer um fiscal da Receita que ganhe pouco? Para chegar qualquer empresário com R$500 e subornar o fiscal da Receita? Isso é burrice. Então, quer dizer, a ideia de que não pode haver um prêmio salarial, quer dizer, no fundo, tem essa hipótese dentro da reforma administrativa, de que não pode haver um prêmio salarial, que o setor público tem que pagar exatamente a mesma coisa do que o setor privado. Pois muito bem, se o setor público pagar a mesma coisa que o setor privado, levando em conta que no setor público você não tem FGTS, tá? Que você muitas vezes não tem oportunidades de ganhar dinheiro além do teu salário, né? Muitas vezes, no caso dos professores de Universidade Federal em regime de dedicação exclusiva, quer dizer, eu não posso abrir uma empresa, por exemplo. Quer dizer, até poderia abrir uma empresa, mas eu não posso ser o gerente dela. Tá? Tem restrição. Ok? Então, o que vai acontecer é que apenas as pessoas menos qualificadas vão se apresentar para o serviço público. Ou seja, vai piorar a qualidade dos serviços públicos. Mas será que o Guedes não sabe disso? Sabe. É o que ele quer. Porque ele tem na cabeça dele o estado do Chile. O Chile, que é os 20% do PIB, né? Ele começou durante o início do governo Bolsonaro, né? Ele falou que queria uma carga tributária de 20%, porque acima de 20% era o quinto dos infernos. É isso que ele quer. Ele quer destruir o Estado brasileiro. E a primeira medida para fazer isso é desestimular que as pessoas mais qualificadas se apresentem para concurso público. E como você desincentiva, reduzindo o salário. Tão simples quanto isso. Bom, a segunda coisa é você
é flexibilizar a estabilidade do servidor público. Se você flexibiliza a estabilidade do servidor público, o que vai acontecer? O servidor público vai virar um refém do chefe da sua repartição, que muito provavelmente vai ser uma pessoa por indicação política. Então, ao invés de ter autonomia dos servidores públicos, os servidores públicos vão ser empregados dos políticos de plantão. É isso que a gente quer para o Brasil? Mas não é uma sociedade que diz que quer combater a corrupção? Como é que você vai combater a corrupção se você vai enfraquecer a autonomia dos servidores públicos? Se o servidor público, quer dizer, hoje, está tudo que nós temos hoje. Se o meu chefe, que é o Roberto Heller, que eu gosto muito dele, tá? Então, enfim, mas se o meu chefe me mandar fazer uma coisa que é contra a lei, eu simplesmente digo não vou fazer e não acontece nada. Tão simples quanto isso. Se ele chegar assim para mim, por exemplo, olha, seguinte, tem um aluno aí ou uma aluna que tem que passar. Tá? Foi reprovado na tua disciplina, mas eu quero que você passe ele. Eu digo, não vou fazer coisa nenhuma. Tá reprovado. Ou reprovada. Ponto. Acabou. Nem a reitora da UNB pode me obrigar. Lógico, o aluno tem direito a pedir uma revisão de nota, mas aí tem uma banca, etc. Quer dizer, também não é tão discricionário a esse ponto. Eu estou dizendo que é impessoal. Meu chefe não pode me obrigar a mudar uma nota de aluno ou de aluna. Tá? Lógico que eu posso cometer uma injustiça. Tá? Então, de fato, isso nunca aconteceu comigo, diga-se de passagem. Eu já tenho 27 anos de magistério, mas pode ser que algum aluno ou alguma aluna eventualmente se sinta injustiçado com uma nota, então ela tem um processo que ela abre, que é eletrônico, não precisa nem mais de... Essa é outra besteira que o Guedes acha que o serviço público ainda tem papel. Pelo menos da União, não. É tudo eletrônico. Né? Bom, mas aí o aluno ou a aluna abre, né, um processo pedindo revisão de nota. Aí primeiro vai vir para mim, eu vou olhar a justificativa, se eu achar que realmente ela tem razão, eu vou revejo a nota, se não, eu mantenho a nota. E aí ela tem direito de pedir, ou ele tem direito de pedir, uma opinião de uma banca. Né? São 3 professores. E aí a banca diz se mantém ou se não mantém. Mas isso é impessoal. Ok? É importante isso. Quer dizer, achar, não, a estabilidade é um privilégio. Não, não é um privilégio. É a garantia que o cidadão tem de que o servidor público vai atuar em prol do bem comum, não atendendo aos interesses particulares dos políticos de plantão. Por isso não pode flexibilizar. Okay? Lógico, a lei já permite uma série de... Não é verdade que o servidor público não possa ser demitido. Tá? Ele pode ser demitido, sim. Tá? Para o chamado PAD, Processo Administrativo Disciplinar, né? Se ele ou ela cometerem faltas disciplinares, né? Pode ser demitido. Tá? Então, isso é uma inverdade. Mas são tão poucos servidores que são demitidos? Claro, porque o processo de entrada no serviço público é muito duro, é competitivo. Não é por indicação política de ninguém. Você tem que estudar para o concurso e passar no concurso. Tá? E ainda tem 3 anos de estágio probatório. Tá? Ou seja, naqueles 3 anos também, se a comissão examinadora, né, do estágio probatório achar que o funcionário não atendeu os requisitos, ele simplesmente é demitido. Acabou. Você só ganha estabilidade depois do estágio probatório. Então, assim, a estabilidade não é automática. Outra coisa, outra falsa notícia que o Guedes vende para a sociedade. Não, mas os servidores públicos têm aumento automático de salário com base no tempo de serviço. Mentira. Vou falar sobre a carreira que eu conheço, que é a carreira de professor universitário. Né? Bom, você entra, né? Se você for doutor ou doutora, né? Você entra na universidade como professor adjunto A. Tá? Bom, aí você vai passar o estágio probatório, né? Quando você passa para o estágio probatório, você aí sim, você é progredido para professor adjunto 1. Bom,
A partir daí, são mais 3 níveis de professor adjunto. Então, tem o professor adjunto 2, 3 e 4. Bom, a cada 2 anos, o professor tem, ou a professora, tem o direito de pedir progressão horizontal de nível, ou seja, é a progressão dentro da mesma classe, né, mas para um nível superior. Então, se ele ou ela é professor adjunto 1, pode pedir para professor adjunto 2. Bom, mas tem critérios para progressão, que cada universidade define os seus. Na Universidade de Brasília tem um critério muito bem objetivo e definido. Eu digo isso porque eu já participei da comissão, né, de progressão dentro da FACE, né, e você tem que fazer um certo número de pontos durante o interstício de 24 meses, tá? Que inclui aulas, que inclui publicação, que inclui atividades de extensão, né? Que inclui orientação, etc, etc. Bom, se você fizer aquele mínimo de pontos, você é progredido. E se não fizer, você não é. Assim é simples. Tá? Então, assim, é mentira, quer dizer, de que tem progressão automática no serviço público. Tá? O que sim existem são algumas carreiras em que a distância entre o salário de entrada e o salário final é muito curta. Tá? Não é o caso dos professores de universidades federais, que se você entra como adjunto 1 ou adjunto A, você só vai chegar a professor titular 20 anos depois. Tá? Se fizer tudo direitinho, tá? Se conseguir passar a cada 2 anos, ser promovido, bonitinho, tá? Você vai levar 20 anos para ser professor titular. Tá? Mas, então, assim, isso é outra mentira contada pelo Paulo Guedes para vender a sua reforma administrativa, que no fundo tem, né, o objetivo de destruir o Estado brasileiro, para poder passar a boiada das reformas neoliberais. Né? Bom, no último tema que eu gostaria, então, de tratar com vocês hoje é sobre a inclinação da curva de juros. Tem um debate no Brasil, né, que está centrado na seguinte questão. Quer dizer, a taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira, ela está em 2% ao ano, né, que é o nível mais baixo da história. No entanto, né, nos últimos 30, 40 dias, as taxas de juros de títulos públicos de prazo de maturidade além de 2024 têm aumentado. Tá? E aí, a explicação, né, que o pessoal do mercado financeiro coloca é que isso se deve ao aumento do prêmio de risco derivado da incerteza sobre a manutenção do teto de gastos em 2021. Então, no fundo, né, é o velho terrorismo fiscal de sempre. Eles estão dizendo o seguinte, olha, se a gente derrubar o teto de gastos, os juros vão subir. Tá? E aí vamos abortar a recuperação econômica. Né? Então a gente tem que manter o teto. Bom, vamos por partes. Faz sentido manter o teto em 2021? Resposta não. Tá? Se a gente tiver que voltar para o teto de gastos em 2021, nós vamos produzir a maior contração fiscal da história do Brasil. Por quê? Este ano, devido à renda emergencial, Proname e vários outros programas, né, de estímulo, né, à atividade econômica, o gasto primário da União saltou de 19% do PIB em 2019 para 27% do PIB este ano. Bom, se nós tivermos que voltar com teto de gastos, o gasto primário vai ter que cair de 27 para 19 em um ano. Isso são 8 pontos percentuais de contração fiscal. Vai ser a maior recessão da história do Brasil, porque nenhuma economia, assim, não é, depois de você fazer um estímulo fiscal tão grande, né, e a economia ainda patinando, porque nós vamos ter um desempenho menos pior do que era previsto no primeiro semestre, o FMI e outras instituições, a OCDE, a Comissão Europeia, né, o Banco Mundial, estavam prevendo uma contração do PIB no Brasil entre 8% a 9%. Agora parece que há um consenso que nós vamos fechar 2020 com uma contração entre 5% e 6%. Em grande parte devido ao auxílio emergencial. Bom,
Só que a partir do dia 1º de janeiro de 2020, não tem mais auxílio emergencial. O que vai acontecer? Bom, se a gente olhar o mercado de trabalho, o que aconteceu durante a pandemia? Aconteceu o seguinte, 8% dos trabalhadores, da força de trabalho, dos trabalhadores, saiu da força de trabalho. A taxa de desemprego aumentou muito pouco, ela aumentou de 12% para 14%. Tá? Mas o que aconteceu de assim, muito significativo no ano 2020 foi a redução do tamanho da força de trabalho em 8 pontos percentuais. Para onde foram essas pessoas? Bom, essas pessoas estão recebendo auxílio emergencial. O que vai acontecer quando elas deixarem de receber? Bom, quando elas deixarem de receber, elas vão ter que voltar a trabalhar. A questão é, vai ter emprego para absorver 8%? Ou, como vai ser mais provável, nossa taxa de desemprego vai subir de 14% para mais de 20%. Sendo que essas pessoas não têm direito a seguro-desemprego, porque já estavam fora da força de trabalho. Então, olhem o cenário apocalíptico para 2021. Então, assim, é insano. Essa discussão do teto de gastos é insana. Aliás, o teto de gastos é insano. Só o Brasil tem na sua Constituição, né, uma regra que congela os gastos primários por 20 anos. Isso não existe em mais nenhum país do mundo. É só no Brasil. Mas será que nós que estamos certos, todos os outros estão errados? Isso me lembra. Enfim, não me lembra uma piada, mas eu não vou contar não. Mas isso realmente não foi, é um nonsense completo. Tá? Bom, mas vamos lá, vamos continuar com o argumento. Né? Então, eles dizem que não, olha, isso aí é porque o aumento dos juros de longo prazo é por causa da ameaça de rompimento do teto. Né? Que vários membros do governo, inclusive o Rogério Marinho, os militares, etc., querem pôr uma clarabóia no teto, permitir pelo menos a execução de uns 70 bilhões de reais fora do teto, né? Em 2021. Né? Então, o argumento convencional é de que não, isso aí gera um aumento da percepção de risco, e esse aumento da percepção de risco, então, faz com que a taxa de juros de longo prazo suba. Ok. Bom, o que é a taxa de juros de longo prazo? A teoria mais aceita, tá, sobre a determinação da taxa de juros de longo prazo é a teoria das expectativas. O que ela diz? O seguinte, a taxa de juros de um título com um prazo de maturidade, digamos, de 10 anos, né? Ou seja, um título que vai vencer em 2030. Tá? Então, a taxa de juros na maturidade, chamado Yield to Maturity. O que é o Yield to Maturity? É a taxa de juros que o comprador do título vai ganhar se mantiver o título até o seu prazo de maturidade. Okay? Se ele carregar o título até o seu prazo de maturidade. Pois bem, a taxa de juros na maturidade é a média geométrica entre o valor atual da taxa Selic, que hoje está em 2%, mais as expectativas que os agentes formulam hoje, em 2020, a respeito do valor da Selic em 2021, 2022, 2023, até 2030. Mais um prêmio de liquidez, tá, que é necessário para compensar os agentes pela menor liquidez dos títulos longos relativamente aos títulos curtos. Por quê? Um título longo, né, eu tenho risco de mercado, que é o seguinte, eu posso ser obrigado a me desfazer do título antes do seu prazo de maturidade. Se a taxa de juros, nesse momento, estiver mais alta, a Selic estiver mais alta do que no momento que eu comprei o título, então eu posso incorrer uma perda de capital. Esse é o risco, não é risco de default. Tá? Enfim, então, isso é a taxa de juros longa. Repetindo, a média geométrica entre o valor presente da taxa de juros e as expectativas formuladas hoje sobre o valor da taxa de juros de curto prazo até o prazo de vencimento do título, mais o prêmio de risco. Bom, se a taxa de juros de longo prazo é isso, então, no fundo, a taxa de juros de longo prazo, ela reflete as expectativas dos agentes a respeito da política monetária. Então, quando o Banco Central chega nas declarações públicas, né, do presidente do Banco Central e de outros diretores, são as seguintes: se o teto de gastos for derrubado, então a taxa de juros vai subir. A gente vai ter que aumentar a taxa de juros. Qual é a leitura que os agentes do mercado fazem? Bom,
Significa que se o teto cair, então o Banco Central, lá em 2021 ou 2022, vai aumentar os juros. Então, isso muda as expectativas dos operadores do mercado financeiro, a taxa de juros de longo prazo sobe hoje. Basicamente por isso. Tão simples quanto isso. Quer dizer, na verdade, é o próprio Banco Central que está causando o aumento dos juros de longo prazo. Esse é o ponto. Quem está causando não é a situação fiscal. É o forward guidance do Banco Central. O Banco Central Europeu e o Banco Central Americano e o Banco Central do Japão não fazem esse tipo de declaração. Muito pelo contrário, eles têm feito declarações no sentido contrário, dizendo que vão manter a taxa de juros de curto prazo baixa por muito tempo. Mas o nosso Banco Central não. Nosso Banco Central está condicionando a manutenção da Selic em 2% à permanência do teto de gastos. Como o teto de gastos está sob ataque, então os agentes do mercado financeiro embutem essa informação nas suas expectativas e o juros de longo prazo sobe. É tão simples quanto isso. Então, quem pode derrubar a taxa de juros de longo prazo? O Banco Central. Isso não é um problema fiscal. É um problema de política monetária, mas de forward guidance da política monetária. Tá? Bom, também pode ser um aumento do prêmio de liquidez. Pode, é verdade. Tá? Mas veja bem, não existe risco de insolvência do Estado brasileiro. Tá? Porque a nossa dívida é denominada em reais, que é a moeda que o Banco Central emite. Então, em último recurso, o Banco Central compra os títulos públicos. Se ninguém no mercado quiser comprar, o Banco Central compra. Tá? Pode fazer isso por intermediação direta. Eu sei que existe a vedação constitucional de que o Banco Central não pode comprar diretamente títulos do Tesouro, mas ele pode comprar por intermédio dos bancos comerciais tranquilamente. Tá? Então, isso é bobagem. Tá? Agora, digamos que de fato tenha ocorrido um aumento do prêmio de liquidez, tá? Devido à maior incerteza, e aí incerteza tem diversas fontes, não é só a questão fiscal. Quer dizer, incerteza sobre o ritmo de recuperação da economia, incerteza política, né? Afinal de contas, o governo Bolsonaro, dia sim e outro também, é uma caixinha de surpresas. Né? Tudo isso pode... Bom, tem a incerteza sobre o ritmo de recuperação das economias europeias e da economia dos Estados Unidos. Quer dizer, existe também a incerteza sobre o que vai acontecer com o Brasil se o John Biden ganhar a presidência dos Estados Unidos. Né? Todo mundo já está esperando retaliação comercial forte em cima do Brasil. Enfim, tem várias incertezas. Eu não sei porque o pessoal diz que limita a incerteza só à questão fiscal, como se não existisse nenhuma outra fonte de incerteza. Tem várias fontes de incerteza. Né? Pois muito bem. Então, digamos que seja verdade. Aumentou o prêmio de liquidez. O que é que o Banco Central pode fazer? Bom, segundo os nossos economistas ortodoxos, nada. Porque ele só pode operar na taxa de juros de curto prazo. Mentira. Ele pode operar na longa. Primeiro, porque a PEC 10 do orçamento de guerra autorizou ele a fazer isso. Né? Então, como é que o Banco Central pode afetar a ponta longa da curva de juros? Fazendo o que os americanos denominaram de operação twist. Digamos, eu não quero mexer na Selic, a Selic está em 2%. Então eu não posso aumentar a base monetária. Mas como é que eu posso reduzir os juros de longo prazo sem mexer na base monetária? Simples. Você vende títulos de curto prazo e compra títulos de longo prazo. Ou seja, você financia a compra dos títulos de longo prazo com a venda de títulos de curto prazo. Isso não altera a base monetária. A base monetária fica inalterada. No entanto, você afeta a oferta relativa de títulos longos com respeito aos títulos curtos. Você diminui, né, a disponibilidade de títulos longos no mercado e você aumenta a disponibilidade de títulos curtos. Bom, como títulos longos e curtos são imperfeitos entre si, né, então esse movimento, né, que vai mudar a oferta relativa de títulos longos com respeito aos títulos curtos, vai aumentar o preço dos títulos longos, porque está reduzindo a oferta deles, e ao aumentar o preço dos títulos longos, reduz a taxa de juros de longo prazo. Tão simples quanto isso. E por que o Banco Central não está fazendo isso? Resposta, porque ele não quer fazer. Instrumento ele tem, ele não quer fazer. E por que não quer fazer? Porque o Banco Central do Brasil está sendo operado de maneira ideológica. O objetivo
é transformar o Brasil num Estado neoliberal. E, para isso, é fundamental a manutenção do teto de gastos. Então, estão usando terrorismo. Ou seja, o Banco Central não está atuando, não está usando os instrumentos que tem à sua disposição para estabilizar tanto o mercado de títulos de longo prazo, como a própria taxa de câmbio. Na semana passada, acho que foi na Folha de São Paulo, saiu uma notícia que é o seguinte: uma família de São Paulo retirou do Brasil 50 bilhões de reais. Tirou de maneira absolutamente legal, tá? Pagou impostos, só de impostos foram 2 bilhões. Tá? Bom, lógico que isso pressiona o câmbio. Só que é o seguinte, só retirou porque o Banco Central deixa. Porque a nossa conta de capitais não é conversível. O Banco Central pode simplesmente dizer não, eu não autorizo a conversibilidade. Ponto. Tão simples quanto isso. Ele não é obrigado. O Banco Central do Brasil não é obrigado, repito, não é obrigado, mais uma vez, não é obrigado a transferir recursos de brasileiros para o exterior, na forma de dólares, euros, do que for. Não é obrigado. Nossa conta de capitais não é conversível. Então, se essa família tirou o dinheiro, foi porque o Banco Central deixou. Tão simples quanto isso. E, lógico, tudo isso vai criando essa bola de neve, não, tá vindo alguma coisa, vai acontecer algum desastre, é o teto, se o teto desabar é o fim do mundo. Esse tipo de terrorismo está sendo montado, está à vista de todos. É impressionante a cegueira do Congresso Nacional. É impressionante. Como eles não percebem isso ou não querem perceber, né? Porque, pelo visto, tem uma disputa entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes para ver quem é o melhor representante do sistema financeiro. Né? O Rodrigo Maia, infelizmente, está se comportando dessa forma. Tá? Ele teve atitudes muito corajosas, né? Em outros momentos, né? de enfrentar os arroubos autoritários do presidente Bolsonaro, mas agora ele está se comportando como um preposto do mercado financeiro. Ok? Enfim, pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que eu possa responder. Vamos ver aqui. Bom, alguns comentários. Davi Rodrigues disse: o Guedes saiu de Nárnia para a cadeira de ministro da Fazenda. Na verdade, Davi, para a cadeira de ministro da Economia, tá? Porque o Ministério da Economia engloba Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento, Comércio, Indústria, Comércio Exterior, Previdência e Trabalho. Tá? Então, na verdade, o Guedes ele é guloso, ele quis umas 7 cadeiras para ele. Tá? Caio Viana, boa noite, professor. Ricardo Lúcio Castiglione. Professor, boa noite. Como o Paulo Guedes ainda não conseguiu desenvolver um Plano Nacional de Desenvolvimento em plena recessão econômica? Muito simples, porque ele não faz a menor ideia de como fazer. Tão simples quanto isso. Se ele soubesse, mas não sabe. O Davi Rodrigues respondendo para o Ricardo: isso é quase uma ofensa para o Paulo Guedes. Eu diria que é uma ofensa para o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Achar que alguém como Guedes seria capaz de fazer uma coisa desse tipo. A reforma que o FHC fez foi mais para os estados ou para a União? Foi mais para a União. O Ricardo Castiglione perguntou. Tá? Pedro Campos: tem como o Brasil se reorientar para o nacional desenvolvimentismo numa democracia? Bom, vamos lá. Tá? Eu não gosto desse termo nacional desenvolvimentismo. Tá? Eu prefiro novo desenvolvimentismo. Eu sou um economista novo desenvolvimentista. Então, por que eu estou fazendo essa diferença? Porque o nacional desenvolvimentismo está muito associado, isso é importante ressaltar, com o modelo de industrialização por substituição de importações, que foi importante, né? No início do nosso processo de industrialização, mas o que o Brasil precisa hoje, né, é inserir as empresas que restaram, né, suas empresas industriais, no mercado internacional. Tá? Então, eu acho que essa inserção competitiva das empresas industriais brasileiras no exterior é fundamental. Quer dizer, isso implica duas coisas: você ter um câmbio competitivo, mas também ter uma política industrial de ciência e tecnologia, né, e comércio exterior, né, que nos permita fazer isso. Tá? Então, por exemplo, política de comércio exterior, assim,
pessoal, o nosso ministro, o Herr Chanceler, né, Ernesto Araújo, ele abandonou a política Sul-Sul que os governos do PT adotaram, dizendo que não, isso é absurdo, por que a gente vai ter relação comercial com o pobre? A gente vai ter relação comercial com os países pobres porque são os únicos lugares para onde a gente ainda consegue exportar produtos manufaturados, cara pálida. Entendeu? Inclusive, a gente exporta bastante para a Venezuela. O pessoal fica criticando, porque Maduro não sei o quê, Maduro não sei o que mais, não sei o quê. A Venezuela não tem indústria. E a gente simplesmente exporta para a Venezuela. A gente exporta para a Argentina. Mas vocês acham que a gente exporta produto manufaturado para a China? Nem um tostão. Ainda conseguimos exportar alguma coisinha para os Estados Unidos. Tá? E alguma coisinha para a Europa. Mas, basicamente, os mercados que restaram para a indústria brasileira são dos países em desenvolvimento. Por isso que a gente tem que ter uma política de comércio exterior que seja amigável com os países em desenvolvimento. Senão a gente está lascado. Não vamos vender para ninguém. Tão simples quanto isso. Esse é o interesse nacional brasileiro. Compreenderam? Não é essa coisa, alinhamento automático dos Estados Unidos. É assim, é nojento ver essa subserviência, né, do Bolsonaro, do Ernesto Araújo. Quer dizer, no dia da independência dos Estados Unidos, o 4 de julho, o Bolsonaro aparece em Brasília com um sujeito atrás dele com a bandeira norte-americana. O que é isso? Viramos a 51º Estado da União? Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Que coisa idiota isso. Quer dizer, isso e essas pessoas se dizem patriotas. Patriotas por quê? Porque não, que na cabeça delas, que não, eu sou contra a esquerda. A esquerda não gosta dos Estados Unidos. Logo, eu tenho que amar os Estados Unidos para ser contra a esquerda. É esse nível de raciocínio, né? De 2 neurônios. Quer dizer, isso é besteira inacreditável. Tá? Aqui o meu amigo Cláudio Duque Estrada dizendo: boa noite, meu presidente. Deus te ouça, meu filho. Poxa, professor, tendo a achar que a piada daria uma boa síntese do governo. Tá bom, eu vou contar a piada. Tá? É a piada do português na vida paulista. Tá? Bom, como eu sou filho de português, eu posso contar. Não estou me fazendo auto-bullying. Tá? Bom, estava um português num fusquinha, né? Amarelo, detalhe, né? E entrou na contramão da Avenida Paulista em São Paulo. Né? E é aquele caos, vocês podem imaginar, né? Aquele caos, um trânsito e tal. E tem aquele helicóptero que dá a situação do trânsito em São Paulo, não sei se é Flecha Dourada, Águia Dourada, não sei qual é, que transmite, né, ao vivo pela rádio, né, a situação do trânsito. Né? E o português estava escutando, né, pelo rádio do Fusquinha. E aí o repórter comenta: gente, tem um louco na contramão da Avenida Paulista. E o português reclamando indignado: mas como um só? Tem um monte, tem vários, milhares. Ou seja, ele achava que eram os outros que estavam errados, ele que estava certo. Essa é exatamente a situação da política econômica hoje no Brasil. Nenhum país do mundo civilizado, atenção para isso daqui, nenhum país do mundo civilizado está discutindo retorno à austeridade fiscal em 2021. Só o Brasil. Só nós. Por quê? A gente é o português na Avenida Paulista, né? Os outros que estão errados, nós estamos certos. Isso não faz nenhum sentido, certo? Então, enfim, acho que é um... Denise Silveira: Paulo Guedes é de fato um embusteiro. Concordo. Meu também amigo do colegial, Cláudio Fetter: boa noite, presidente. Boa noite. Né? O Cláudio Duque Estrada está se perguntando: quando se candidatarás? Bom, isso depende das massas, meu caro. Isso aí, enfim, eu estou à disposição da sociedade brasileira, se a sociedade, né, se interessar pela minha campanha à presidência da República, eu estou à disposição do país. Né? Como quebrar a concentração bancária? Essa é uma pergunta complicada. Quer dizer, a concentração é algo que é inerente ao capitalismo. Tá? Por quê? Por causa das economias de escala. Tá? Quer dizer, quando você concentra em poucas empresas, né, elas conseguem produzir de maneira mais eficiente. Né? Esse é o lado bom da história. O lado ruim é que você dá poder de mercado para elas. Então, na verdade, não se trata de quebrar a concentração bancária, trata-se de regular o setor bancário. Né? Quem é a função? Banco Central.
que não está desempenhando essa função. Tá? Aí a gente pode pensar, o problema da porta giratória. O que acontece com as pessoas que ocupam cargos de direção no Banco Central? Quando elas saem, para onde elas vão? Elas vão dar aula? Não. Elas vão fazer artes plásticas? Também não. Vão trabalhar onde? No sistema financeiro. Coincidência, né? Ou seja, o sujeito que trabalhou no órgão regulador do sistema financeiro, ao sair, vai trabalhar no regulado. Computação. Evidente. Tem óbvio problema de conflito de interesses. Ok? Então, essa porta giratória tem que acabar. Tá? Porque senão, o Banco Central nunca vai mexer nesse vespeiro do spread bancário. Tá? Ou vai dizer que vai fazer aquela conversa de Cerca Lourenço. Não, sim, como não, mas muito sim, não, vamos fazer, temos que fazer, mas aumentar a transparência, não sei o quê, blá, 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 né? E o fato é que a gente está discutindo spread bancário há mais de 20 anos no Brasil e continua sendo o mais alto do mundo. Né? Enfim. Mais uma questão aqui, antes da gente encerrar, que já está quase uma hora. Com vários contratos indexados em GPM, desemprego oficial em quase 15%, altíssima informalidade, cenário internacional provavelmente adverso, etc., acho impossível essa agenda contracionista do Guedes, mas sobreviver 6 vezes em 2021. Com sorte, o governo Bolsonaro vai junto. Bom, André, eu vou contar uma história sobre a Golda Meir, primeira-ministra de Israel. Está relacionado com essa questão que você está colocando. Não sei se foi o Harry Kissinger, que foi visitar Israel, ou algum presidente dos Estados Unidos, e fez a seguinte pergunta para a Golda Meir: senhora primeira-ministra, por que Israel gasta tanto com armas? Vocês não confiam de que, se forem atacados, os Estados Unidos irá defendê-los? A Golda Meir respondeu: não, senhor presidente, acho que era o presidente dos Estados Unidos, não sei quem era. Não, senhor presidente, a gente confia plenamente na disposição e na capacidade de vocês nos ajudarem. A questão é que nós queremos estar aqui quando vocês chegarem. A questão é a seguinte: vai durar 6 meses? Será que o Brasil aguenta esses 6 meses? Vocês já pensaram no cenário apocalíptico de gente sem ter o que comer, que não vai ter renda, não vai ter trabalho, não vai ter emprego? Já pensaram nisso? Um país com esse nível de desigualdade social? O que vai acontecer com esse país? Se nós não tivermos, né, alguma forma de gerar emprego para as pessoas em 2021. E tem que ser feito pelo governo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse país? Eu estou muito preocupado. Tá? Enfim, eu deixo essas reflexões aqui para vocês, tá bom? Já são 57, quase 58 minutos de live, tá bom? Gostaria de ser mais otimista. Eu não tenho sido muito otimista nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, desde que esta pessoa foi eleita presidente da República. Realmente meu otimismo com o Brasil e a sociedade brasileira diminuiu muito. Né? Mas enfim, vamos continuar a luta, né? E que Deus abençoe este país e boa noite.